Não foi o último, eu acho, mas foi o mais marcante, assim, que era uma pessoa de bom nível, etc., que começou a dizer para todo mundo que estava tendo visões e não visões, mas estava escutando coisas sobre, né, Deus falando com ela e que ela precisava falar comigo, especificamente, e falar com outras pessoas por aí, etc. Passar uma mensagem, essa que é a história, passar uma mensagem. Então, essa pessoa, ela ficou muito tempo tentando, né, falar comigo. Uma hora, por, né, ouvi o que ela tinha para dizer, e o caso era o caso não, o que ela estava passando ali era completamente desconexo com a realidade, né? Mas como era uma pessoa elaborada, era uma pessoa, né, de bom nível, etc., ela tinha uma certa capacidade de elaboração da história, e alguns que a ouviram, porque mais de uma pessoa ouviu, até acharam que era real mesmo o que ela estava apresentando, né? Então é isso aí que vocês estão. É isso aí, ó, que a Daniela Tavares falou. Algumas dúvidas, se realmente é espiritual ou imaginário. Exato, né? É. Aí, a Edna, ouço isso com frequência com os paroquianos aqui na minha cidade, sempre com assuntos assim, né? É verdade, tá? Então não se trata da gente ser descrente ou crédulo, não é isso, mas existem alguns critérios e a gente vai por um caminho aqui. Esse é um assunto que eu acho que ele tem que voltar mais vezes. Ele não pode ficar, a gente não pode tratar desse assunto uma única vez. Tem que voltar a tratar desses assuntos, né? Beleza? Tá? Aí mais um, o Arlisson Rodrigues tá com a Daniela, né? Tem uma. Então, olha só, pessoal, o primeiro ponto aqui. Como eu disse, não se trata de ser descrente ou de crédulo demais, de aceitar ou rejeitar, né? No final das contas, acho que não é muito essa a nossa posição quando procuram a gente no consultório, né? Para tratar desses assuntos. Mas a gente tem que ter uma certa cautela com a nossa própria necessidade de acreditar em alguma coisa. Então, muitas das vezes eu vejo alguns terapeutas com dificuldade de ser objetivo, porque eles mesmos têm uma fé, né? Eles gostariam de acreditar mais naquele seu corpo de crenças. Eles ficam com receio de estar sendo injustos com Deus, né? Ou seja, se eventualmente vai que é verdade, né? Vai que essa pessoa aqui de fato é o enviado de Deus, Deus está se comunicando com ela, ou os anjos, os espíritos estão se comunicando com essa pessoa. Eu vejo os terapeutas com uma dificuldade muito grande nesse ponto, de não querer ser injustos com o próprio Deus, né? De não querer ser uma pessoa descrente, ou está cometendo um pecado, sabe? Mil confusões que podem aparecer na cabeça do terapeuta, tá? Então, a primeira grande precaução que eu tenho é com os próprios terapeutas, né? Os próprios terapeutas têm uma dificuldade, volto a falar, bastante grave, bastante grande de ser objetivos e práticos, no fundo, na maioria das vezes. Porque já entenderam, né? Eles se enxergam ali muitas vezes como um obstáculo, né? Uma manifestação divina, ou não gostariam de ser um obstáculo à manifestação divina nas pessoas, etc, né? Isso não acontece só com os terapeutas, mas acontece com os padres também, com os sacerdotes. Com muitos sacerdotes com receio, eventualmente, de se colocarem como pessoas sem fé, né? Ou sem crença, eles acabam, às vezes, alimentando mais do que devem certas manifestações esotéricas ou manifestações, entre aspas, místicas das pessoas, tá? Isso não é incomum, isso na verdade é o mais comum. O mais comum é esse, é que um terapeuta que participe de um grupo religioso, ou um padre, um sacerdote, um pastor, enfim, pessoas que são líderes ali, de almas e de pessoas, fiquem com receio de serem classificados como pessoas que são descrentes, no fundo, tá? Então essa é uma preocupação que a gente sempre tem que ter, né? Sobretudo quem está começando, imagina só, o sujeito não tinha fé, não tinha religião direita, começou a ter. Então, essa pessoa, esse terapeuta em concreto, ele vai ficar muito perdido diante desses casos. Porque ele vai ter receio de estar indo contra Deus, no fundo, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nesse caso e usar os critérios aqui que a gente tem para poder lidar com esse tipo de assunto. Então,